todos os anjos e santos, Sagrado Coração de Jesus, Manuel Delfina, esposa e filhos, José Anito e Eunésia e filhos, a Nossa Senhora de Bom Parto, Isis Fabiana Taborda, Fernando Barbosa e Rosa Barbosa, 15 anos de casados. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que as próximas festas do nascimento do vosso Filho nos fortaleçam nos trabalhos desta vida e nos alcancem os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eu sou o Senhor, e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Dou a felicidade e crio a desgraça. Sou eu, o Senhor, que faço tudo isto. Derramai aos céus o orvalho lá do alto, e as nuvens chovam a justiça. Abra-se a terra e germine a salvação, e com ela floresça a justiça. Sou eu, o Senhor, que o realizo. Assim fala o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra e a consolida. Quem não o criou para ficar deserto, mas a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Quem anunciou tudo isto no passado? Quem o predisse há tanto tempo? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim. Eu sou o Deus justo e salvador, e não há outro. Voltai-vos para mim, e sereis salvos. Todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Juro pelo meu nome, é justo o que sai da minha boca. A minha palavra é irrevogável. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos. Em meu nome hão de jurar todas as línguas, dizendo:
Só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Hão de vir cobertos de vergonha à sua presença todos os que levantaram contra ele. No Senhor terá salvação e glória toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. A sua salvação está perto dos que o temem e a sua glória habitará na nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o justo. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Clama com voz forte, arauto da boa nova. O Senhor vem com poder e majestade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, João Batista chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os ao Senhor com esta mensagem: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Ao chegarem junto de Jesus, os homens disseram-lhe: João Batista mandou-nos perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Nessa altura, Jesus curou muitas pessoas de doenças, padecimentos e espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz daquele que não encontrar em mim ocasião de queda. Palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Reunimos-nos para celebrar a Santa Eucaristia, tendo como intenção fundamental a oração pelas nossas famílias e invocamos a oração especial, a intenção especial, sobretudo para aquelas famílias em conflito. Nós, com muita dor, ainda temos um número elevado de esposos e esposas que não se conseguem entender, em que as casas
são areópagos, são lugares de lutas, de confusões. Isso nem tem a ver com a idade, começa dos jovens até mais velhos que prontos, não conseguem chegar a uma conclusão que a vida a dois é para fazer presente na terra, no mundo hoje, o reino de Deus. Este é o propósito firme do Senhor quando criou a possibilidade dos matrimônios, quando dá a graça a homens e mulheres de poderem comparticipar no ato criativo de Deus por intermédio dos filhos que nascem. Então a nossa oração é de vida e deve ser constante para que as famílias se reencontrem na paz, se reencontrem no bem e vivam segundo o coração de Deus. A leitura da profecia, ou deste livro de Isaías que ouvimos hoje, é bastante interessante, porque o Senhor diz, não há outro Deus senão eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que crio tudo, e eu sou Deus que tudo renova. Então vinde a mim, porque não encontrareis soluções para os vossos problemas, a não ser em Deus Pai Todo-Poderoso. E a história da salvação nos quer ensinar variadíssimas vezes que o dia do Senhor viria como um dia de muita turbulência, de um dia de muita confusão. Ora, aqui Isaías nos está a dizer que o dia do Senhor virá no silêncio, virá na calma, mas tudo transformará, tudo renovará, tudo fará novo de acordo com o coração de Deus. E não é assim que Deus se revela no nascimento de Jesus. Jesus Cristo nasce no silêncio, nasce da forma mais simples possível, nasce como um paupérrimo que não tinha a sua mãe onde até dar à luz, como nos dizem os evangelhos. Mas é neste silêncio que Deus quer rasgar a terra. É neste silêncio que Deus quer completar a promessa feita a Abraão desde antigamente. É neste silêncio que Deus quer e que renovou a queda do ser humano em Adão e Eva. É no silêncio que Deus age. Então, o Senhor é o Senhor da justiça. E diz Deus, sou eu o Senhor que o realizo, que faço florescer a justiça, que faço germinar na terra a salvação. O Deus que formou a terra e a consolida, que não a criou para ficar deserta. É bem verdade que Deus criou a terra, a consolida e constantemente nos convida, porque Deus é um bom pai, é uma boa mãe, que não se impõe, mas se propõe. E Ele diz que vinde a mim se buscais a paz. Não busqueis a justiça entre os homens, porque a justiça humana é limitada, é viciada, é interesseira, é orgulhosa. A justiça de Deus é objetiva, é acolhedora, transforma e dá o justo segundo a força das suas obras, e ao pecador acolhe de acordo à pretensão interior de voltar para os caminhos do Senhor. Então nós que preparamos este Natal, somos chamados a esta confiança fundamental na justiça de Deus, até para os próprios problemas que as nossas sociedades apresentam. Várias vezes nós queremos agir por mãos próprias, nós queremos fazer confusão. Não, mais do que confusão, devemos dedicar tempo à oração. E alguém uma vez disse, o mundo precisava de experimentar viver segundo as normas bíblicas. Sim, se as nossas constituições estivessem inscritas nos pressupostos bíblicos, quizá o mundo, a terra, seria um lugar muito melhor. No Evangelho encontramos um cenário curioso. E espero que todos nós tenhamos interpretado, ouvindo e lendo também durante a semana ou de manhã a Sagrada Escritura, é fazer a questão, por que João Batista manda perguntar a Jesus se era ele ou deviam esperar outro? Por quê? Será que João Batista teve dúvidas? Porque tiveram encontro. Sim, teve dúvidas.
E esse João, que é o precursor do Senhor, duvidou e mandou perguntar se era ele ou devemos esperar outro. Quem somos nós? Por que que nos martelamos às vezes quando nos entristecemos? Há vezes que a pessoa fica até triste com Jesus, fica triste com Deus, porque o resultado do que esperamos não aconteceu na forma que almejávamos. E é normal. Aqui João Batista, que é nosso pai na fé, entre parênteses, que é o precursor do Messias, duvida. Mas como é que vencemos a dúvida? A dúvida é vencida na oração. Só a oração é que esclarece a limitação do nosso alcance humano. João Batista, apesar de escolhido por Deus, também foi homem. É assim. Até o próprio Cristo, no cenário da sua Páscoa, ouvimos: Senhor, se é possível, retire este cálice, mas todavia que se faça a vossa vontade. Então a nossa caminhada de fé tem estes momentos de altos e baixos, mas como se diz, mesmo no momento pior da nossa adesão a Deus, nós devemos estar firmes com os pés assentes na oração. Porque é a oração que tudo esclarece, porque é a oração que tudo transforma, pois a oração é comunicação, e comunicação é diálogo. E toda relação dialógica com Deus rende-nos graças, que se calhar o alcance da nossa limitação humana faz com que não percebamos. Então, neste advento, nesta espera do Senhor, que a nossa fé se torne invocação. Deus responde sempre à nossa invocação e está sempre predisposto a aceitar os nossos pedidos feitos da maneira mais honesta, sem orgulho, sem querer prejudicar o outro. Não, que nasçam efetivamente da necessidade que brota do nosso coração. Deus, apesar de tudo, gosta de nos surpreender. Há vezes que esperamos, quando tentamos desesperar, ali acontece a ação de Deus Todo-Poderoso. Então, continuemos na oração, acreditando como Maria, no sim que transforma a humanidade, para que se faça em nós também a vontade de Deus, vontade verdadeira, vontade que transforma o mundo, e que na nossa dúvida não vacilemos e continuemos a orar pelas famílias. A família é o sustentáculo de qualquer sociedade. Famílias pacíficas produzem nação pacífica. Que assim seja. Cheios de confiança na bondade e na misericórdia do Senhor, dirijamos-lhe a nossa oração dizendo: vós sois a nossa esperança, Senhor. Senhor, o mundo tem uma profunda necessidade de certeza e de esperança. Fazei que a Igreja o ajude a reconhecer em vós o único Senhor que dá resposta a todas as suas ânsias. Oremos, irmãos. Vós sois a nossa esperança, Senhor. Senhor, a nossa humanidade procura a paz sem encontrar. Enviai do alto a vossa paz, e os homens tornar-se-ão construtores da justiça. Oremos ao Senhor. Senhor, na nossa necessidade há ainda multidões de doentes. Na nossa sociedade há ainda multidões de doentes, de cegos, de leprosos.
Fazei que o nosso coração não seja insensível a tanto sofrimento e o nosso amor faça florescer hoje milagres, como no tempo de Jesus. Oremos ao Senhor. Vós sois a nossa esperança, Senhor. Senhor, os vossos caminhos permanecem frequentemente misteriosos. Concedei-nos confiar em vós e acreditar apaixonadamente no vosso amor de Pai. Oremos ao Senhor. Vós sois a nossa esperança, Senhor. Senhor, também hoje nos dás o pão de cada dia, o alimento para o corpo e a Eucaristia para o Espírito. Fazei que os recebamos com o coração cheio de gratidão. Oremos ao Senhor. Vós sois a nossa esperança, Senhor. Senhor, vós criastes a terra para que fosse habitada, mas não é reconhecido a todos o direito a possuírem. Oremos ao Senhor. Vós sois a nossa esperança, Senhor. Ligar. Tem que ligar. Pai Santo, que em Jesus nos acolheis como vossos filhos, escutai as preces que os nossos corações vos dirigem e concedei-nos a graça de construirmos a nossa vida sobre a rocha da vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos, fruto da terra, da videira, através do ser humano, que hoje nos apresentamos e que para nós vão tornar em pão da vida e vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração humilhado e contrito sejamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja,
de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, princípio e fim de todas as coisas, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças e cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondestes o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitirdes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Filomeno, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Manuel Correia, 7º dia, Leandro Francisco Valles Lameira, 30º dia, a quem chamaste há 7 e 30 dias, chamaste para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Oremos ao Senhor. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepara para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então, aqui estamos a celebrar 15 anos do casal Barbosa. É mesmo a catequista Rosa, né? Barbosa. Sois vós, dos 15 anos? Pronto, são 15 anos de matrimônio cristão, mas são muitos anos de convivência. Vamos aqui fazer uma bênção. Faz favor, vinde para frente para este testemunho de fé. E hoje é daqueles dias que eu gostaria de ter aqui vários noivos, porque o João Barbosa não sabe, mas para nós é um exemplo de fé. O Frei Miguel disse-me que quando casaram, o João Barbosa não era batizado e não aceitou ser batizado à pressa. Disse, não, vou ficar os meus anos na catequese. Foi assim, não? Esses noivos hoje que vêm aqui querem ser batizados no mesmo dia que chega. Não quer aprender a doutrina. Então, no próximo curso de noivos, nos primeiros dias que vem, acho que o vosso testemunho e o seu testemunho será muito bom para aprendermos que a catequese é adesão, devagar, 3 anos de beleza. Então, uma salva de palmas ao casal pela dedicação também aqui à paróquia, com toda a paciência na gestão. O casal é gestor da catequese. Ainda há dias tivemos a bênção da renovação da sala, das pinturas, tudo isso. Esta graça nós rendemos a Deus e pedimos que vos dê muita saúde, longa vida, né? Tudo na graça de Deus, que possais ver os filhos dos vossos filhos. Esta é a graça que pedimos a Deus. Saudamos também, eu sei que nós temos o catequista Açúcar, a partir da África do Sul, certamente nos acompanha, né? Não nos esquecemos do catequista Açúcar, está sempre no nosso coração e na nossa oração, e oremos para todos os nossos fiéis que estão pelo mundo, né? Que nos acompanham nestas celebrações, graças a este serviço da mídia, né? Do Facebook, o Instagram e o próprio YouTube. Então continuemos unidos em oração nesta preparação do Natal. Convidamos para a participação da novena e estes todos os atos que nos preparam de coração sincero para um encontro com Deus menino. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe.